A história do petróleo. Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo que a natureza levou milhões de anos para produzir. Primeira parte: a era de ouro das grandes companhias. Assim que grandes quantidades de petróleo foram descobertas, grandes companhias, quase todas anglo-americanas, foram criadas para sua extração, refino, transporte e comercialização. Okay, girl, ready for shot point 25. Essas poderosas companhias multinacionais, com um know-how fantástico, deixaram sua marca na história moderna do ouro negro. A febre do ouro negro. O começo da febre do ouro negro foi modesto. Ainda assim, tornou-se lendário. Aconteceu em Titusville, Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos, perto de um riacho, onde a presença de petróleo era tão óbvia que recebeu o nome de Oil Creek. Well, in the initial early days, oil seeps out of the ground in certain places. And so people would see oil scum on the top of a little river, and somebody would, in fact in Burma, they collect this stuff off just little streams and rivers, and there are these indications that come out naturally. So in Pennsylvania, there were plenty of these seepages, as they're called. And in 1859 or something, Edwin Drake was the first man to drill the first well, deliberately to look for this oil. And he drilled to a depth of only 70 feet or so, and up came oil. And of course, as soon as this oil arrived, people could see it was valuable, and they could see it was here. So somebody drilled the next place, and really within the span of about 5 years or so, people just saw where the oil was found and related it to the geological structures, which already there was the science of geology then. So they could see the relationship between these structures called anticlines, which is like an arch, like the rocks are folded and the oil collects at the top of the fold. And they began to observe this just in a practical way. And then once they found this structure with oil in it, they would follow it, and then they would look for another one. And really within a few years of the first wells, the essence of looking for oil was already understood. Drake era um aventureiro em busca de fortuna. Afirmava ser coronel para causar melhor impressão e encontrar sócios mais facilmente. Era o arquétipo do pioneiro de petróleo americano bem-sucedido, e muitos seguiram seu exemplo. Oil! 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 Oil!
Depois dessa descoberta, um frenesi de prospecção tomou conta da Pensilvânia. Em poucos anos, apesar da Guerra Civil travada nos Estados do Sul de 1860 a 1865, a febre do ouro negro espalhou-se pelo país até a Califórnia. Nessa época, a conquista do Oeste estava quase terminada graças à construção da ferrovia transcontinental. Em 1850, algumas décadas antes do automóvel, a necessidade de petróleo aumentou rapidamente devido ao desenvolvimento do transporte por ferrovia e da mecanização, que exigiam lubrificantes até então produzidos apenas com óleo de baleia. A matança de baleias devido à pesca intensiva provocou o decréscimo da produção e o aumento dos preços. O lubrificante à base de petróleo era mais barato e mais eficiente. Seu uso salvou as baleias da morte certa. Ao mesmo tempo, houve uma grande mudança na iluminação doméstica quando as lâmpadas a óleo deixaram de ser privilégio da classe abastada. Os vendedores de óleo de parafina passaram a ser numerosos, até nos lugares mais distantes. Os poços de petróleo americano podiam suprir todas as necessidades. Nos anos que se seguiram, mais poços foram descobertos. Em Oklahoma, Louisiana, Ohio e Texas, as torres surgiam por toda parte. Um jornal da época disse que formavam uma floresta tão densa que se podia andar de uma torre para outra sem tocar o chão. Essa proliferação ocorreu em grande parte devido a um detalhe da legislação americana. Nos Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países europeus, o subsolo não pertence ao Estado, mas ao proprietário da terra. Aproveitando essa lei, milhares de pequenos proprietários passaram a prospectar toda a terra que possuíam. Os donos de poços eram tão desorganizados que o excesso da produção de petróleo inundou o mercado. Isso ocasionou o colapso no preço do óleo cru. A situação rapidamente se transformou em caos. Os reis do petróleo. John Rockefeller, um ambicioso jovem de 24 anos, percebeu rapidamente que poderia se aproveitar da situação para fazer fortuna. Dizia-se que Deus criou o mundo e Rockefeller o organizou. Por trás de seu sucesso havia uma intuição visionária, uma energia implacável e um desprezo total pela lei. Ele disse aos proprietários: arrisquem seus dólares para encontrar novas jazidas e quando encontrarem petróleo, irão precisar de mim para o transporte, refino e comercialização. Foi assim que em 1870, aos 31 anos, ele fundou uma empresa que se transformou em lenda, a Standard Oil. Le coup de génie de Rockefeller a été de standardiser la production de produits raffinés. Tout est dans le mot standard que l'on trouve dans le nom de son groupe, du groupe de l'Empire qu'il a créé. À partir du moment où l'on pouvait mettre sur le marché un produit ayant des normes, des spécifications standards pouvant être utilisées par des gens très différents, la voie a été ouverte à l'utilisation à grande échelle du pétrole. Et en particulier par les voitures automobiles, puisque les deux industries se sont développées en parallèle à cette époque. Les automobiles avaient besoin d'un produit standard et le pétrole avait besoin d'un marché standard, en quelque sorte. Donc le coup de génie de Rockefeller est d'avoir vu, d'avoir perçu cette fenêtre d'opportunité et de l'avoir saisie. Desde o princípio, Rockefeller impôs suas regras aos pequenos proprietários e venceu todos os concorrentes. Qualquer meio era aceitável para obter seus fins, inclusive chantagem, corrupção de políticos e juízes, espionagem industrial e violência.
Um exemplo disto foi a guerra que travou com os donos de oleodutos. Quando estes o desafiaram, ele não hesitou em enviar seus homens para sabotar as instalações. Seu desejo de sucesso era insaciável. Em poucos anos, Rockefeller estabeleceu um verdadeiro império do petróleo, com 70 empresas reunidas à Standard Oil. Na terra do livre empreendimento, tanto poder transformou Rockefeller no homem mais odiado dos Estados Unidos. A imprensa fazia violentas campanhas contra ele. Em 1890, pressionado pelos magnatas independentes do petróleo, que estavam quase arruinados, o Congresso americano votou em Sherman Antitrust Act. Depois de 20 anos de batalha legal, Rockefeller foi obrigado a dividir a Standard Oil em 34 empresas concorrentes. Apesar desses pequenos contratempos, Rockefeller manteve seu poder, fortuna e influência nos círculos dos magnatas do petróleo. John D. Rockefeller entered the business soon after the discovery of oil at the Drake well. He was an organizational genius and a very ruthless competitor, and that combination was what was needed in this early period. He looked in the industry and he saw chaos, and his accountant's mentality, his accountant's soul, convinced him that he was the one who could impose order on that chaos. Over about 30 years, he moved toward the model of vertical integration, connecting refining to transportation to marketing and finally oil production into the mix. And that did become the model for every major oil-related company in America for the next 50 to 75 years. Com a globalização industrial, o modelo de Rockefeller foi adotado na Europa pela empresa anglo-holandesa, cujo símbolo é uma concha de vieira. A Royal Dutch Shell nasceu do encontro de dois aventureiros, Marcus Samuel e Henry Detterding. O primeiro possuía uma empresa de transportes chamada Shell, que, como o nome indica, transportava conchas exóticas da atual Indonésia para a Holanda. O outro dirigia uma pequena empresa de petróleo, a Royal Dutch, que explorava uma jazida perto de Sumatra. Depois de muita luta, os dois decidiram formar uma holding, a Royal Dutch Shell, em 1909. Royal Dutch Shell was one of the first movers in the globalization of the international oil industry. One of the two first movers, really, the European equivalent, if you like, of J.D. Rockefeller's Standard Oil. The most powerful man in this new combination was Henry Detterding, and he was really the equivalent European figure of John D. Rockefeller in the United States. He transformed Royal Dutch Shell into a global oil company before World War I. Logo, a Royal Dutch Shell concorria com a Standard Oil em todas as jazidas do mundo. Na Romênia, por exemplo, na fronteira com os Cárpatos, a antiga exploração artesanal de petróleo passou por uma verdadeira revolução industrial no final do século XIX. Embora existissem muitas outras empresas estrangeiras, a Shell e a Standard Oil controlavam a maior parte do petróleo desse país. No Azerbaijão, na região de Baku, no Mar Cáspio, as grandes empresas travaram uma batalha tão feroz quanto o número de jazidas. Bibi Ebat, um dos primeiros campos gigantes do mundo, começou a ser explorado em 1901. 2.500 anos antes, os fogos eternos de Baku, que se incendiavam inesperadamente, deram origem ao culto persa a Zaratustra. O petróleo de superfície era explorado desde essa época. Em 1875, os irmãos Nobel, em conjunto com as empresas Rothschild e Shell, iniciaram uma exploração mais racional do petróleo. Construíram uma ferrovia e o oleoduto Baku-Bakun no Mar Negro, de onde vinha o óleo